Relatório da ONU revela: o Brasil é o campeão de lixo eletrônico entre os países emergentes. O número é baseado no volume de lixo produzido por habitante a cada ano. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, Brasil, China, Índia e México serão os mais prejudicados pelo crescimento do lixo tóxico. Emergentes e com produção industrial aquecida, essas nações ainda não tratam os resíduos eletrônicos, como celulares, pilhas, baterias e componentes de computador, mas continuam produzindo. Até 2020, o volume desses resíduos deve crescer 500% na Índia em relação a 2007 e 400% na China e África do Sul. O perigo do lixo eletrônico vem de componentes como o chumbo, o mercúrio e o cromo, que podem atingir o solo, a água dos lençóis freáticos e a atmosfera. Como consequência, há a contaminação de ecossistemas e das comunidades vizinhas aos aterros. Para piorar, alguns países exportam lixo eletrônico para ser reaproveitado em locais mais pobres sem o devido tratamento. A ONU reconhece a necessidade de esforços internacionais para combater o crescimento desse tipo de lixo. Entre eles, a aplicação de novas tecnologias, a criação de centros de gestão de lixo eletrônico nos países em desenvolvimento e o envio de peças perigosas às nações que tenham tecnologia para um descarte seguro. Está em nosso estúdio o jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Agora, Ricardo, vendo esse volume de lixo, essa preocupação, como é que você vai dar conta dessas toneladas, né, desse tal de lixo tóxico? Ana Lídia, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito sobressaltado. Como é que se vai dar conta dessas toneladas e toneladas de lixo eletrônico? É um problema da maior gravidade. E mais, Ana Lídia, o problema é tão sério que eu fiquei pensando sobre este meu comentário de hoje. O que dizer diante de uma situação tão grave, diante de tanto lixo que ninguém sabe direito o que fazer com ele? Esse comentário semanal tem como objetivo alertar, sugerir, debater as saídas que a comunidade precisa encontrar para desatar esses nós ambientais e de sustentabilidade que vão aparecendo todos os dias. O que a gente mais defende aqui é a necessidade de se mudar de hábitos, inclusive de consumo, para evitar as toneladas e toneladas de lixo. O lixo eletrônico está incluído nessas toneladas. Esse comentário tem também a missão de, pela informação, detectar e mesmo antever movimentos que caminham para a defesa do planeta e em nome do futuro. Eu vou dar um exemplo. Eu ontem estive com a produtora de TV Flávia Diaby, brasileira, que mora em Portugal. Ana Lídia, olha só que interessante. Ela e o marido têm um selo de música lá em Portugal que só oferece discos de vinil. Vinil? Bom, vou mostrar. Nossa, é bom, é bom. Esse aqui é um disco de vinil e eu estou falando sério. Tem muita gente que nunca viu um disco de vinil. Em 5 anos, eles lá em Portugal produziram 40 discos, com tiragens pequenas, é verdade, mas estão lá resistindo. Aqui no Brasil existe um movimento para recuperar o vinil. E alguns artistas, como Ed Mota, estão fazendo seus discos desta maneira. No ano passado, no estado do Rio, foi montada uma fábrica de discos de vinil. Nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa, a mesma coisa. O vinil começa a ganhar força e não só no reduto dos colecionadores. E aí, Maria Lídia, vem a questão. Será que voltar a ter alguns hábitos do passado, que não é tão passado assim, não poderia ser uma saída para evitar um pouco desse imenso lixo eletrônico? Bom, é verdade que a fabricação do vinil precisa de petróleo, mas os CDs utilizam metais tóxicos em sua composição. O toca-disco do aparelho que toca o disco de vinil dura 15, 20 anos. Um aparelho de CD dura o quê? 3, 4 anos? E quando dá problema, é melhor, às vezes, comprar um aparelho novo. E para onde vai o velho? Vai aumentar essas toneladas de lixo eletrônico que ninguém mesmo sabe o que fazer com ele. Ao mesmo tempo, a questão do CD pirata, que dá prejuízo para todo mundo. Agora, não dá para fazer um vinil pirata. Sem contar que o lixo desses equipamentos eletrônicos é realmente muito tóxico. Precisaria de um aterro especial para depositá-lo, que não existe em São Paulo e custa os olhos da cara fazer um.
Uma outra saída, pois não, Maria Lídia? Não, eu estava aqui pensando que você falava e acho que é até poético o exemplo do disco de vinil. Tá. Mas estava me dando conta da obsolescência de todos os outros produtos eletrônicos que duram previsivelmente cada vez menos tempo. E você lembrou, mandar consertar custa quase o mesmo preço de um novo. É verdade. E o que é que a gente faz? Acaba descartando. É verdade. Então, esse tipo de consciência antecede, inclusive, a questão, né, da nossa mudança de hábito. Vamos mudar os hábitos, mas o produtor, o fabricante, não pode, o fabricante está só de olho no lucro. Obsolescência tão pequena, tão curta, né, para obrigar o consumidor a comprar mais e produzir lixo. Eu costumo dizer que quando o consumidor tiver consciência do poder dele, muita coisa vai mudar. Agora, tem uma outra saída, que é através de um processo ultra sofisticado, tirar todos os metais tóxicos desses equipamentos eletrônicos e reutilizá-los na fabricação de outros componentes. Só que aqui no Brasil ninguém faz isso, só lá no exterior. E sobre essa volta às coisas importantes do passado, tem que ser olhada com muito carinho. E eu gostaria de lembrar que no mundo inteiro há um movimento que cresce cada vez mais para se utilizar sacolas de pano no supermercado, em vez de usar os saquinhos de plástico, que são outra fonte poderosa de poluição. E sacola de pano é a mesma que se usava no passado e no presente. Será que tem solução? Tem, lógico. Vamos criar uma lei que obriga a indústria a recolher o que ela fabrica, como acontece com as pilhas, mas os equipamentos importados, quem é que vai recolher? De qualquer forma, Maria Lídia, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre as coisas do passado que podem ser recuperadas. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, ou quiser continuar a conversar sobre esse assunto, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br. Sabe o que eu estava pensando agora? Diga. Nós acabamos de ver a reportagem mostrando as pessoas em busca de luxo e requinte. Isso. Tem nada mais requintado e mais chique e mais luxuoso do que esse consumo responsável, essa busca, né, de produtos que não comprometam a sustentabilidade, a vida do planeta. É um compromisso, é uma causa, é muito chique, é muito refinado. Muito. E muita gente está sendo chique, viu, Maria Lídia? Ainda bem. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Maria Lídia.